Você já percebeu que algumas batalhas não são vencidas com força, mas com silêncio? Que certas almas parecem carregar um escudo invisível que desarma o ataque antes mesmo que ele aconteça? Carl Jung chamaria isso de poder psíquico latente, uma espécie de energia silenciosa capaz de neutralizar o caos sem jamais tocá-lo. Mas quem possui esse poder? E por que ele incomoda tanto aqueles que precisam do controle, da visibilidade e da validação? Talvez a resposta não esteja na luta, mas naquilo que nunca se vê, a profundidade emocional. Há um tipo de pessoa que não confronta, não ataca, não reage como os outros. Em vez disso, ela observa, entende e, sem perceber, desestabiliza o narcisista com aquilo que ele mais teme: espelhos. Carl Jung dizia que certas presenças revelam sombras que outros passam a vida escondendo. E é por isso que o narcisista teme o empata, não porque ele o enfrenta, mas porque ele o revela, sem gritar, sem provar, sem querer vencer, apenas sendo. Mas o que exatamente acontece nos bastidores dessa dinâmica invisível? O empata é frequentemente confundido com alguém frágil, passivo, vulnerável, mas Jung alertava: aquilo que parece fraqueza pode ser, na verdade, a forma mais elevada de poder psíquico. O empata não luta contra a escuridão, ele a ilumina. Não porque quer, mas porque não consegue evitar. Sua simples existência provoca fissuras no teatro de máscaras do narcisista. Ele não expõe diretamente, mas desperta a consciência. E a consciência, segundo Jung, é a única luz que o narcisista não suporta. E é aqui que surge o enigma. Como alguém que não confronta vence, como alguém que não quer controlar desarma, e por que aqueles que dominam emocionalmente os outros parecem perder todo esse poder quando encontram apenas tranquilidade? Carl Jung diria que este é o território onde a sombra deixa de ser invisível, onde a presença se torna espelho, onde a postura emocional se transforma em força simbólica. Mas será que você reconheceria esse poder sutil se ele estivesse dentro de você? Talvez você já tenha sentido isso. Talvez já tenha sido chamado de sensível demais, profundo demais, diferente demais. Talvez já tenha estado perto de alguém que tentava te manipular. E sem entender como, você percebeu que algo mudou. Não fora, mas dentro. Não foi uma luta, foi um despertar. Carl Jung diria que esse momento não é o fim de um conflito, mas o início de uma revelação. A pergunta é: você está preparado para descobrir o poder oculto que nunca se defende? Apenas revela. Quando Jung dizia que a psique humana fala através de símbolos, ele não estava descrevendo um conceito. Ele estava abrindo uma porta para algo que não pode ser medido, apenas sentido. A experiências que não chegam pela mente, mas pela alma. E é nesse território invisível que o empata se move. Ele não confronta o narcisista porque já o enxerga antes mesmo de ser visto. Sente aquilo que o outro tenta esconder. Percebe o desconforto por trás do sorriso, a insegurança oculta sob a arrogância, a carência envolta em superioridade. Não porque quer investigar, mas porque simplesmente sente. E sentir, aos olhos de Jung, é a linguagem do inconsciente. O empata não luta, ele revela, não por escolha, mas por natureza. Há uma estranha presença que o empata carrega, algo que não se vê, mas se percebe. Sua postura emocional incomoda quem vive de máscaras. Ele não acusa, mas desestabiliza. Não fala, mas expõe. Não exige, mas desperta. E o narcisista, acostumado a dominar, manipular e controlar emoções, de repente percebe que há algo que ele não pode manipular: a consciência. Porque, como dizia Jung, ninguém foge daquilo que está dentro de si. E é exatamente isso que o empata representa. O espelho psíquico que reflete a verdade que o narcisista passa a vida inteira tentando evitar. Não é um embate de forças, mas de profundidade. O empata não responde ao narcisista com raiva, confrontação ou tentativa de provar algo. Pelo contrário, sua neutralidade emocional é o que mais desarma. Ele não oferece resistência, e é justamente isso que retira o terreno de controle do narcisista, que precisa da reação alheia para sustentar sua ilusão de poder. Mas quando não há reação, apenas presença, algo começa a ruir. Jung
Jung dizia que a sombra tem medo da luz, mas não da luz que ataca, e sim daquela que apenas existe. A luz que ilumina sem intenção, sem julgamento, sem esforço. E essa luz é a consciência emocional. O narcisista não vê perigo naqueles que atacam, mas naqueles que observam, porque o ataque alimenta seu jogo, mas a observação revela seu vazio. E é por isso que, diante de um empata verdadeiro, o narcisista sente um desconforto que não consegue explicar. Não se trata de medo do outro, mas de medo de si mesmo. O empata não ameaça sua imagem, ele ameaça sua construção psíquica. Ele faz com que o narcisista sinta algo que não quer sentir: fragilidade. Jung dizia que somos mais aterrorizados pelo que está dentro de nós do que pelo que está fora. E o empata, sem saber, abre essa porta. Não é raro o empata se sentir confuso, cansado, drenado por pessoas que sugam sua energia. Mas o que ele muitas vezes não entende é que esse desgaste não vem da sua fragilidade, mas da sua força. Porque sentir profundamente é carregar uma poderosa antena psíquica, capaz de captar o que os outros escondem de si mesmos. O empata enxerga a vulnerabilidade por trás do orgulho, o abandono por trás da arrogância, o medo por trás do controle. Ele caminha por essências, não por aparências. E isso é perigoso para quem vive de aparências. Talvez o empata nunca tenha percebido seu real poder. Porque enquanto tenta se defender do mundo, não percebe que sua maior força está naquilo que ele sempre pensou ser fraqueza: sentir demais, perceber demais, compreender demais. Jung dizia que a verdadeira força não está em resistir ao peso das emoções, mas em poder habitá-las sem se perder. E o empata pode sentir tudo, mas ainda assim permanecer. E permanecer sem se corromper, sem se transformar em algo que não é sua verdadeira forma de vitória. Não uma vitória contra alguém, mas uma vitória sobre o próprio caos. Há algo quase sagrado na maneira como o empata atravessa o outro sem ferir. Ele não quer vencer, ele quer entender. Ele não quer dominar, ele quer conectar. Ele não quer aparecer, ele quer sentir. E é exatamente isso que destabiliza quem vive do controle. Porque o narcisista domina relações, mas não domina verdades internas. Manipula reações, mas não manipula silêncio. Controla o palco, mas não controla espelhos. E o empata é exatamente isso. Um espelho emocional que não acusa, mas desperta. Chega um momento em que o empata, sem dizer nada, provoca a maior ruptura que existe: a autopercepção. O narcisista, diante dessa presença silenciosa, é obrigado a sentir aquilo que passa a vida evitando: sua própria sombra. Jung dizia que ninguém se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando-se consciente da escuridão interior. E o empata, sem perceber, é aquele que torna outros conscientes. Ele não luta contra o narcisista, ele o coloca diante dele mesmo. E talvez seja por isso que o empata não precisa vencer, porque sua simples existência já transforma, sua presença já revela, sua sensibilidade já desarma. Ele não precisa provar nada, porque sua verdade não está na palavra, está na essência. Jung acreditava que a alma fala antes da boca, revela antes do discurso, avisa antes da consciência. O empata é essa voz silenciosa, profunda, inegável, que chega sem ser chamada, mas nunca passa despercebida. E então, a pergunta que começa a nascer não é como o empata neutraliza o narcisista, mas sim, como o empata descobre que nunca precisou lutar, porque aquilo que parecia vulnerabilidade era, na verdade, poder emocional não desenvolvido. E poder emocional, Jung dizia, é aquilo que transforma sem tocar, desperta sem pedir, cura sem prometer. É aquilo que não domina ninguém, mas liberta. E talvez você conheça esse poder de perto. Talvez ele já esteja aí, esperando apenas para ser reconhecido. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista Sem Discussão.
e descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção, o estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. E existe um momento quase imperceptível em que o empata deixa de tentar se proteger e começa a perceber que não é frágil, que não é exagerado, que não é sensível demais. Jung dizia que aquilo que você julga ser sua maior ferida pode esconder sua maior força. O empata passa a vida tentando se encaixar, tentando sentir menos, tentando se tornar mais normal. Mas e se esse sentir fosse o portal? E se essa intensidade fosse a chave? Sentir profundamente não é um defeito, é um radar psíquico, uma habilidade invisível, uma forma de enxergar universos inteiros atrás de uma frase, de um silêncio, de um olhar. Enquanto outros lidam com a superfície, o empata caminha por entre os fundamentos da alma humana. O empata não precisa atacar, porque sua simples autenticidade funciona como um terremoto silencioso. Enquanto o narcisista cria personagens sobre si mesmo, o empata revela camadas. Enquanto o narcisista teme ser visto, o empata deseja ser compreendido. Enquanto o narcisista foge da própria sombra, o empata aprende com ela. Jung dizia que só quem encarou sua própria escuridão pode habitar a verdadeira luz. E é por isso que o empata incomoda tanto. Ele não mente sobre si, não falsifica emoções, não fabrica personagens. Ele existe de verdade, e existir de verdade é um ato de coragem. O narcisista vive de controle emocional. Ele manipula vínculos, distorce percepções, esconde medos sob camadas de charme, poder ou frieza. Mas Jung alertava: nenhum controle externo é capaz de sustentar o vazio emocional interno. Esse vazio cobra, esse vazio consome, esse vazio pede alimento, e o alimento é energia emocional. O empata sente isso. Ele sente o pedido silencioso de alguém que nunca assume que está implorando. Sente o desespero escondido atrás da arrogância. O empata vê o grito não dito, e por um instante ele tenta salvar. Mas nem sempre salvar é o caminho. Jung dizia que a alma não quer ser protegida, quer ser revelada. E é exatamente por isso que o empata sofre, porque tenta salvar quem ainda não está pronto para ser revelado. Tenta curar quem ainda quer permanecer doente. Tenta despertar quem ainda ama dormir. Ele sente a dor do outro como se fosse sua, mas precisa aprender que nem toda dor deve ser curada. Algumas precisam ser vividas. Empatia não é carregar o outro. Empatia é iluminar caminhos. É estar presente, mas não se perder. Porque o empata só se torna verdadeiramente poderoso quando entende que seu papel não é salvar, mas revelar. É nesse momento que o empata aprende a permanecer inteiro. Ele aprende a sentir sem absorver. Ele aprende a compreender sem justificar. Ele aprende que não é sua responsabilidade curar as feridas que o outro se recusa a ver. Jung dizia que ninguém pode atravessar a própria sombra por outro. A travessia é individual. O empata pode ser o espelho, mas não a ponte. Pode ser a luz, mas não os pés. Pode ser a presença, mas não o caminho. E quando ele entende isso, algo muda, porque a partir desse ponto, ele deixa de ser alvo e se torna presença. E essa presença é um despertar. Ela não pede, não exige, não confronta. Apenas existe. Uma existência real, emocionalmente consciente, psicologicamente lúcida. E é aí que o narcisista entra em colapso silencioso, porque não há onde se esconder. Ele não pode dominar o empata, não pode manipulá-lo, não pode confundi-lo, porque o empata não está tentando vencer, não está tentando explicar, não está tentando resolver. Ele apenas compreende. E compreensão, Jung dizia, é a forma mais elevada de visão. E visão desarma. Nesse ponto, o narcisista sente algo novo, desconforto, não com o empata, mas consigo mesmo. É como se pela primeira vez todos os personagens começassem a desmoronar. As armaduras já não servem, os sorrisos já não protegem, os discursos já não sustentam, e o empata silencioso observa, não para julgar, mas para testemunhar. Porque ele entende algo que o narcisista jamais admitiria. O controle sempre foi medo fantasiado, e o empata, que sente esse medo mesmo quando ninguém mais sente, não o combate.
apenas o vê. Mas o que acontece quando alguém é visto por inteiro? O que acontece quando aquilo que você sempre escondeu é percebido sem esforço por outro ser humano? A primeira reação é fuga, a segunda é resistência, a terceira talvez seja transformação. Mas transformação só ocorre quando o espelho não acusa, ele apenas mostra. Jung dizia que a cura não está em lutar contra a sombra, mas em integrá-la. E o empata, sem saber, oferece essa oportunidade, não com palavras, mas com presença. Não com explicações, mas com silêncio. Então surge uma revelação silenciosa. O empata não neutraliza o narcisista derrotando-o, mas desconstruindo a ilusão de poder psíquico. Não é vitória, é desmascaramento. Não é confronto, é consciência. O empata desperta porque existe, e existir de forma verdadeira é algo que o narcisista nunca aprendeu a fazer. O narcisista representa a persona, o papel social, a imagem criada para sobreviver. O empata representa a essência, aquilo que existe mesmo quando ninguém está olhando. E quando essência encontra persona, algo inevitavelmente muda. Porque a persona é forte diante da força, mas enfraquece diante da autenticidade. O empata não vence o narcisista. Ele o convida a ver, convida a sentir, convida a reconhecer que a máscara não é identidade, que o controle não é poder, que a manipulação não é presença. E talvez, nesse convite silencioso, esteja o maior poder do empata. Ele revela sem lutar, e ao revelar, transforma. Não o outro, mas o ambiente, a atmosfera, a energia, tudo aquilo que existe entre duas almas que se encontram, não por confronto, mas por verdade. Se você já sentiu isso, não como ataque, mas como reconhecimento, talvez o espelho tenha sido você o tempo todo. Há uma percepção que nasce apenas quando o empata deixa de tentar mudar o outro e começa a simplesmente enxergar. Jung dizia que quando paramos de reagir, começamos a compreender. E compreender é a forma mais profunda de enxergar. Porque o empata não enxerga apenas gestos, palavras ou atitudes. Ele percebe aquilo que vibra por trás delas. Ele vê o receio escondido sob o controle, o clamor por validação escondido sob a arrogância, o desespero silencioso detrás do encanto superficial. Ele vê a alma tentando sobreviver dentro da persona. O empata sente o conflito interno antes mesmo que ele se manifeste em palavras. E nesse sentir, ele compreende algo importante. Nem todo comportamento agressivo é ego. Às vezes, é proteção. É nesse instante que o empata evolui. Ele deixa de se ver como vítima e começa a se enxergar como observador. E observar é diferente de absorver. O empata não existe para carregar a dor dos outros. Existe para revelar que ela está lá. E revelar não é acusar, não é confrontar, não é expor. Revelar, Jung diria, é permitir que a sombra apareça na luz, para que finalmente seja reconhecida. Porque a sombra não enfraquece quando é vista, ela amadurece. E só amadurece quando é reconhecida como parte do self. O empata não é um guerreiro emocional, ele é um guardião do espelho. O narcisista teme esse espelho porque ele mostra aquilo que ele luta para manter invisível, sua necessidade. Jung dizia que ninguém nasce narcisista, torna-se. O narcisismo é uma adaptação psíquica, uma armadura construída quando, em algum momento da vida, o indivíduo concluiu que apenas seria amado se tornasse admirável. O empata percebe isso e, pela primeira vez, vê não o manipulador, mas o ferido. Não o controlador, mas o desprotegido. Não o arrogante, mas o carente. E é aqui que sua presença se torna ainda mais transformadora. Ele deixa de lutar contra o narcisista e passa a enxergá-lo como humano. Mas enxergar não significa aceitar permanecer preso. Empatia não é corrente. Empatia não é justificar abusos. Empatia é compreender a dor do outro sem abandonar a própria luz. E é por isso que o empata, quando finalmente compreende seu lugar, muda completamente sua postura. Ele deixa de tentar curar o narcisista e começa a curar a si mesmo.
Ele deixa de tentar ser o porto seguro para quem não quer ancorar e começa a ser porto seguro para sua própria alma. Jung dizia que ninguém pode amar verdadeiramente se não tiver aprendido primeiro a proteger sua essência. E o empata finalmente entende que amor sem proteção não é amor, é dissolução. Esse reconhecimento aciona uma mudança silenciosa, mas poderosa. O empata passa a habitar um novo espaço emocional. Ele permanece sensível, mas se torna seletivo. Ele continua compreendendo, mas agora também estabelece fronteiras. Ele segue sentindo, mas já não absorve. Esse é o ponto onde ele sai da superfície da empatia emocional e começa a entrar na empatia consciente. A empatia madura não é sobre carregar, é sobre iluminar. Não é sobre salvar, é sobre despertar. Não é sobre lutar, é sobre revelar. E é exatamente aí que o narcisista perde seu poder, porque o narcisista só domina onde há reação, só manipula quem tenta explicar, só controla quem precisa provar algo. Mas diante de alguém que não luta e não se justifica, apenas existe e compreende, seu sistema de controle começa a falhar. Ele oferece o jogo, mas o empata não entra. Ele provoca, mas não encontra resposta. Ele tenta confundir, mas o empata já não precisa esclarecer. Ele tenta dominar, mas o empata já não precisa resistir, porque não está tentando vencer. E quem não está tentando vencer não pode ser vencido. Nesse ponto, a neutralização acontece, não por confronto, mas por transcendência. O empata se torna emocionalmente inalcançável para o narcisista, não porque se tornou frio, mas porque se tornou inteiro. Jung dizia que integridade emocional não significa ausência de dor, mas incapacidade de se fragmentar diante dela. Integridade psíquica é presença, clareza, lucidez. E é exatamente isso que o empata passa a carregar quando finalmente compreende sua própria luz. Ele não luta, não foge, não se esconde, ele habita. E é então que uma consciência nova emerge. O empata não é frágil, ele é profundo. A fragilidade está no ego que precisa se defender. A profundidade está na alma que pode permanecer. O empata compreende que sua sensibilidade nunca foi fraqueza, foi sabedoria precoce. Uma sabedoria emocional que percebe antes de todos o que está escondido. Ele não negocia com a superfície, ele habita a raiz. E quem habita a raiz não é derrubado pelos ventos, mesmo quando os ventos são intensos e insistentes. Tudo isso acontece sem esforço, sem discurso, sem batalha, porque o empata verdadeiro não neutraliza o narcisista como um guerreiro, mas como um espelho, como uma presença, como uma luz silenciosa, como alguém que jamais se corrompeu para ser amado, e justamente por isso nunca se torna prisioneiro do controle alheio. Empatia não é submissão, empatia é profundidade. E profundidade, Jung diria, é a única forma de neutralizar a ilusão, porque a verdade não luta, apenas revela. E talvez seja por isso que quando o empata descobre quem realmente é, ele se torna o que sempre deveria ter sido. Alguém que não busca provar, que não busca salvar, que não busca vencer, apenas ser. E ser, na forma mais plena, é o maior poder oculto que existe. Há um instante silencioso, quase místico, em que o empata deixa de tentar entender o narcisista e começa a entender a si mesmo. Jung dizia que a verdadeira jornada não é decifrar o outro, mas decifrar o próprio espelho. E esse espelho não reflete apenas o que vemos, mas aquilo que evitamos ver. O empata sempre buscou compreender o comportamento alheio com profundidade, mas ao fazer isso, muitas vezes se esqueceu de olhar para dentro. Paradoxo, quanto mais ele via os outros com clareza, mais se perdia de si mesmo. Porque enxergar os outros não é o mesmo que enxergar a si. Sentir os outros não é o mesmo que sentir-se. E é exatamente aí, nesse ponto inegociável, que começa a verdadeira transformação. O empata amadurece quando percebe que sua sensibilidade não é uma bússola para os outros, mas para si mesmo. Ele para de perguntar por que os outros agem assim
e começa a perguntar: por que eu me afeto tanto com isso? Jung dizia que a resposta nunca está lá fora, sempre está dentro. Quando o empata olha para dentro, ele descobre que a sua dor não é só sobre o que o narcisista fez, disse ou causou. Sua dor é sobre o lugar que ele mesmo se colocou. O lugar de salvar, de decifrar, de compreender demais, de se doar além do limite. E quando essa ficha cai, tudo muda. Porque o empata deixa de buscar cura nos gestos alheios e começa a encontrá-la na própria consciência. Essa percepção desloca o empata de um papel emocionalmente subordinado para uma posição internamente livre. Não é libertação através de confronto, mas de compreensão. Ele percebe que empatia não significa aceitar o que machuca. Empatia não é ficar onde não há reciprocidade. Empatia verdadeira começa quando ele finalmente sente empatia por si mesmo. Quando se escuta, se percebe, se respeita, se protege. Jung dizia que a alma não se cura quando o outro muda. Ela se cura quando você muda sua própria relação consigo mesmo. Esse é o despertar silencioso, quase invisível, mas transformador. Nesse momento, o narcisista perde poder, não porque foi vencido, mas porque deixou de ser centro. O empata aprende a reorganizar seu foco emocional, deslocando a energia psíquica do outro para si mesmo. É como se, de repente, toda a energia antes drenada se transformasse em consciência, em clareza, em soberania emocional. Ele deixa de perguntar: como posso ajudar? E começa a perguntar: isso me faz bem? Esse deslocamento psíquico reorganiza tudo. Relacionamentos, vínculos, decisões, caminhos. O empata redescobre seu eixo. E quem reencontra seu eixo não é mais manipulável. E é justamente aqui que o narcisista se desestabiliza. Não diante de resistência, mas diante de presença. Não diante de confronto, mas diante de tranquilidade. O narcisista coleciona reações, mas não sabe lidar com calma. Ele domina batalhas, mas não domina silêncios. Ele manipula confusão, mas não manipula clareza. E a clareza do empata o revela, porque, como dizia Jung, o inconsciente se manifesta através da energia, e a energia do empata, agora centrada, não alimenta mais o jogo. Ele não se afasta gritando, ele desaparece para dentro, e esse desaparecimento é uma ruptura. A neutralização acontece quando o empata deixa de ser palco. Não há plateia para o narcisista, quando não há necessidade de performance. Não há manipulação, quando não há busca por aprovação. Não há poder, quando não há disputa. Quando o empata deixa de lutar, o jogo simplesmente chega ao fim, não por derrota, mas por dissolução. Jung dizia que não se vence a sombra com espada. Ela é dissolvida pela luz. E a luz, neste caso, é a autoconsciência. A presença que não briga, não prova, não argumenta, apenas mostra o que é real. E surgir real diante de si mesmo é o maior ato de coragem, porque a verdadeira batalha do empata nunca foi contra o narcisista, foi contra sua própria necessidade de se perder nos outros. Sua cura começa não quando o narcisista desaparece, mas quando ele mesmo se encontra. E quando se encontra, finalmente entende. Empatia não é abrir as portas para tudo, é aprender a abrir portas por dentro. É saber ficar, mas também saber ir. É sentir profundamente, mas não se abandonar. Empatia não é doação sem limites, é conexão com limites claros. E nesse novo estado de consciência, o empata descobre algo que muda tudo. Ele não precisa escolher entre sentir e se proteger. Ele pode sentir e permanecer, pode compreender e se posicionar, pode ser luz, sem se apagar. Jung dizia que o self integrado é ao mesmo tempo sensível e firme, empático e consciente, receptivo e seletivo. Esse é o ponto da verdadeira força. Quando a empatia deixa de ser fragilidade emocional e se torna sabedoria psíquica. Quando o coração deixa de ser vulnerável e passa a ser lúcido. É aqui, exatamente aqui, que o empata desperta. Não como aquele que sofre por sentir demais, mas como aquele que compreende por sentir profundamente. A neutralização do narcisista nunca foi guerra,
foi transcendência. Transcender não significa derrotar, significa não participar da ilusão. O empata amadurecido não luta contra o jogo. Ele vê o jogo e escolhe não jogar. E é essa escolha silenciosa que desarma qualquer poder psíquico alheio. Porque no final, a força do empata não está no que ele sente pelos outros, mas no que ele finalmente sente por si mesmo. E quando ele descobre isso, algo gigante acontece. Ele se torna aquilo que Jung chamava de ser consciente. Aquele que caminha inteiro, mesmo em meio ao caos. Aquele que não precisa vencer, porque já não está lutando. Aquele que não precisa provar, porque já se tornou. Há um instante em que o empata percebe que sua maior dor nunca foi sentir demais. Foi acreditar que sentir demais o tornava frágil. Jung dizia que aquilo que negamos dentro de nós se torna nosso destino. O empata passou anos tentando anestesiar sua sensibilidade para se adaptar a um mundo superficial, até que entendeu. O que ele chamava de fraqueza era, na verdade, sua lente mais rara. Sua capacidade de perceber além das palavras, de intuir além das ações, de tocar dimensões que os outros ignoram, não era peso, era bússola. Mas ele só consegue acessar essa força quando finalmente deixa de lutar contra a sua essência e começa a habitá-la profundamente. Nesse ponto, ele descobre um novo tipo de empatia. Não mais a que absorve, mas a que compreende. Não mais a que carrega, mas a que ilumina. Não mais a que se sacrifica, mas a que se preserva. Essa empatia é consciência. É presença lúcida. É a forma mais madura de sentir. Jung dizia que o verdadeiro despertar não é emocional, é psicológico. E essa mudança se torna visível no empata, quando ele deixa de perguntar o que tem de errado comigo por sentir assim e começa a perguntar por que tantos outros não conseguem sentir. Nesse deslocamento, sua vulnerabilidade se transforma em visão. E essa visão não apenas revela o narcisista, ela o desarma. Porque o narcisista vive da ilusão de controle, e esse controle só existe quando sua narrativa não é questionada. Ele manipula quando a emoção alheia é reativa, mas diante da lucidez emocional, ele perde sua força. Jung dizia que nenhum poder psicológico sobrevive à consciência. E consciência aqui significa enxergar o narcisista não como ameaça, mas como alguém desconectado de si. Alguém que construiu uma fortaleza emocional para não sentir e agora vive prisioneiro dela. O empata deixa de enxergar um vilão e passa a enxergar um exilado de si mesmo. Esse olhar muda tudo, porque já não há mais campo de guerra, há espelho. O empata não entra mais na dinâmica de provar, de defender, de buscar validação. Ele observa, compreende, reconhece, mas não absorve, não se perde, não quer salvar, não quer lutar. E essa ausência de combate é exatamente o que neutraliza, porque o narcisista não é derrotado, ele é desmascarado. E não há nada mais desconfortável para um narcisista do que ser visto de verdade. Não pela imagem que projeta, mas pelo vazio que tenta esconder. É nesse ponto que o empata transcende a própria história. Ele compreende que seu papel não é confrontar a escuridão, é permanecer luz. Sua cura não está em vencer o outro, está em não se perder de si. Jung dizia que quando a luz da consciência aparece, a sombra não morre, ela se integra. E integrar significa deixar de fugir de si. O empata vira símbolo disso. Ele é o lembrete vivo de que é possível sentir intensamente sem se tornar refém, amar profundamente sem se dissolver, compreender o outro sem se abandonar. Essa é a neutralização definitiva, não do outro, mas da antiga versão de si mesmo. A partir desse momento, sua energia muda. Não é mais dispersa, mas centrada. Não é mais ansiosa, mas tranquila. Não é mais defensiva, mas estável. Ele carrega uma serenidade que não esconde dor, mas que já aprendeu a transformá-la. A serenidade de quem não luta mais contra o mundo externo, porque descobriu que todo combate era interno. E quando essa calma se torna presença, o narcisista já não encontra brechas para agir. Não há reação, não há conflito, não há jogo psicológico. Há apenas um silêncio que expõe. E expor, Jung dizia, é a forma mais elevada de cura,
porque cura não é remédio, é revelação. E assim, o empata passa a ocupar um novo lugar no mundo. Não mais como alguém que sofre por sentir, mas como alguém que desperta por compreender. Seus vínculos mudam, sua energia muda, sua escolha muda. Ele não busca relações para ser necessário, mas para ser verdadeiro. Ele não busca pessoas para curar, mas para partilhar consciência. Ele não busca ambientes para se proteger, mas para habitar em autenticidade. E é nesse habitar que ele encontra sua força mais poderosa, a de ser inteiro em um mundo parcialmente adormecido. Porque no final, Jung estava certo. Poder não é controle, poder é presença. Poder não é vencer batalhas, poder é não precisar batalhar. Poder não é dominar quem está fora de você, é deixar de ser dominado pelo que está dentro. O empata só descobre isso quando finalmente entende que a verdadeira neutralização não acontece quando o narcisista perde o poder, mas quando o empata deixa de entregá-lo. E isso não acontece com palavras, acontece em silêncio. E talvez seja esse silêncio lúcido, maduro, revelador, que sempre foi o verdadeiro poder oculto que nenhum narcisista consegue combater. Chega um instante em que o empata, sem anunciar, muda de frequência. Sua energia antes dispersa, vulnerável e capturada pela intensidade dos outros, agora se condensa, se recolhe para dentro, como se finalmente encontrasse a própria morada interior. Jung dizia que só quando nos tornamos íntimos de nós mesmos, deixamos de implorar por pertencimento exterior. É nesse momento que o empata percebe. Ele nunca foi frágil, apenas estava desconectado da própria fonte. Ele sempre sentiu tudo, mas nunca tinha aprendido a habitar o que sentia. Agora ele não apenas sente, ele sustenta. E quando sustenta, tudo muda. O empata perde a pressa de curar, perde a necessidade de convencer, perde a vontade de provar. Ele descobre que a verdadeira presença emocional não é barulhenta, é silenciosa, mas irrefutável. Ela não tenta se justificar, não tenta se explicar, não tenta se proteger. Ela apenas existe. E existir neste estado provoca um tipo diferente de efeito. Não de impacto imediato, mas de desmantelamento gradual. Porque diante da autenticidade, as máscaras começam a rachar. Não por força, mas por verdade. Não por ataque, mas por luz. O narcisista tenta despertar no empata suas armadilhas emocionais favoritas. Culpa, dúvida, necessidade de agradar, de consertar, de salvar, de explicar. Mas nada acontece. Há algo diferente. O empata agora escuta, mas não absorve. Observa, mas não internaliza. Compreende, mas não se responsabiliza. Seu campo emocional deixa de ser esponja e se torna espelho. Ele reflete sem capturar. Ele mostra sem reagir. E é isso que desestabiliza o narcisista. A ausência de resposta emocional. Jung dizia que ninguém pode manipular quem já não tem medo de ser visto, nem necessidade de ser aceito. E nesse encontro, algo raro acontece. O narcisista se vê, pela primeira vez, fora da sua narrativa. Ele vê que seus gestos performáticos, sua frieza calculada, sua aparente superioridade não encontram mais palco, porque não há mais plateia. O empata não se impressiona, não se defende, não se magoa da mesma forma. Ele apenas presencia. E ser visto sem reação, sem espelho confirmador, sem palco emocional, é algo que o narcisista não sabe administrar, porque toda sua construção depende da reação do outro, do impacto que causa, do controle que exerce. Sem isso, o personagem perde sentido. E o personagem não sabe existir sem sentido. Esse momento não é uma vitória do empata, é um fim de jogo psíquico. O empata não vence o narcisista porque nunca houve batalha. A batalha estava apenas dentro do empata, entre o que ele sente e quem ele realmente é. A verdadeira luta sempre foi interna, entre sua sensibilidade e sua identidade, entre sua emoção e sua consciência, até que finalmente ambas deixaram de ser inimigas e se tornaram aliadas. E quando sensibilidade e consciência se encontram, nasce a lucidez emocional.
e lucidez não pode ser controlada. A partir desse ponto, o empata começa a ver seus antigos padrões com clareza. Como suportava demais, explicava demais, justificava demais, se doava demais. Tudo porque acreditava que sentir era uma dívida, quando, na verdade, sentir era uma linguagem. Jung dizia que os sentimentos são mensageiros do inconsciente, não algemas. E quando o empata compreende essa linguagem, ele usa sua sensibilidade não mais para sofrer, mas para escolher. Escolher onde permanecer, escolher o que nutrir, escolher o que calar, escolher o que proteger, escolher a si. Esse é o ponto onde ele descobre o verdadeiro significado de neutralização. Não é desarmar o outro, é desarmar sua própria necessidade de entrar no jogo. Ele compreende que o narcisista não se alimenta de controle, ele se alimenta de reação. O empata deixa de reagir, deixa de explicar, deixa de se defender. Ele permanece. E permanecer, quando feito a partir da consciência, desestabiliza mais que qualquer embate. Porque permanecer é existir inteiro, e o empata finalmente existe inteiro. E essa inteireza não é alta nem dura, não é distante nem fria. Ela é suave, madura, silenciosa, é presença leve, mas incontestável. Não confronta, mas revela. Não pressiona, mas desarma. Não brilha, mas ilumina. Jung dizia que esse é o estado da consciência desperta. Ela não grita, apenas transforma. Ela não domina, apenas transcende. E transcender é subir um degrau invisível, não acima do outro, mas acima do jogo. E talvez, pela primeira vez, o empata entenda que nunca esteve diante de inimigos, mas de espelhos. Que nunca esteve cercado de ameaças, mas de convites, convites para despertar. E o despertar, Jung dizia, não acontece quando os outros mudam, mas quando você deixa de buscar sua essência fora e começa a habitá-la dentro. E é nesse habitar silencioso que ele descobre: neutralizar não é lutar. Neutralizar é reconhecer. Reconhecer que a verdadeira força nunca foi sentir menos, foi sentir sem se perder. Esse é o poder oculto, a verdadeira presença emocional. A luz que não ataca apenas existe. Há despedidas que não fecham portas, apenas abrem janelas para dentro. E talvez este seja um desses instantes, não aquele em que as respostas surgem como certezas, mas aquele em que nascem como perguntas. Perguntas que não exigem pressa, apenas silêncio. Jung dizia que certos entendimentos não são explicados, são lembrados. A compreensão não chega como visitante, mas como algo que estava adormecido em nós, esperando ser chamado pelo nome. Talvez o que você sente agora não seja novidade, seja reconhecimento. O empata que antes acreditava ser frágil, agora começa a suspeitar que sua sensibilidade sempre foi linguagem. Não apenas emoção, mas percepção. Não apenas dor, mas bússola. E esse despertar não é barulhento, é como um sussurro que permanece no fundo da alma. O tipo de sussurro que não se cala, mesmo quando o vídeo termina. Você sente como se algo tivesse sido entregue, mas ao mesmo tempo como se nada tivesse sido concluído. Porque, como Jung dizia, aquilo que é verdadeiro não termina, continua por dentro. Talvez você perceba que nunca foi a batalha entre empata e narcisista. Foi sempre a batalha entre presença e persona, entre essência e máscara, entre o que se sente e o que se mostra. O empata não venceu porque lutou, ele venceu porque finalmente se reconheceu. E reconhecer-se é o fim de toda guerra, porque quando não buscamos mais provar quem somos, o outro deixa de ter poder sobre nós. Não houve confrontos, apenas espelhos, e espelhos não ferem, apenas devolvem. É curioso como, depois dessa jornada, o silêncio ganha outro significado. Não é mais ausência de voz, é presença. Não é vazio, é espaço. O tipo de espaço onde a consciência respira, onde a alma repousa. O empata descobre que não precisa escolher entre sentir e se proteger, porque sua proteção nasce do que ele sente. Ele não teme mais a profundidade.
ele habita nela. Jung dizia que só quem desceu à própria escuridão pode sustentar a luz sem se queimar. E agora, talvez você comece a se perguntar: quantas vezes tentando salvar alguém você se abandonou? Quantas vezes tentando compreender o outro deixou de se ouvir? Quantas vezes confundiu empatia com autoesquecimento? Essas perguntas não pedem respostas, pedem pausa. Porque certas verdades não são para serem respondidas, são para serem sentidas. E sentir, Jung dizia, é aquilo que nos conecta com o que é real. A neutralização não foi vitória, foi liberdade. O empata não venceu o narcisista, ele apenas deixou de estar preso a ele. E, de repente, percebe que neutralizar não é calar o outro, é despertar a si mesmo. Não é encerrar a história, é recusar o papel. A partir desse ponto, o empata deixa de ser personagem e volta a ser protagonista. E essa virada silenciosa é a verdadeira revolução psíquica. E talvez seja neste exato momento que você perceba que este conteúdo não era apenas sobre empatia ou narcisismo. Era sobre você, sobre o instante sutil em que você percebe que aquilo que chamava de sensibilidade pode, na verdade, ser autoconsciência, que aquilo que chamava de fraqueza pode ser percepção refinada, que aquilo que chamava de dor pode ser linguagem emocional, e que tudo isso, quando integrado, tem um nome: poder psíquico. Nada termina aqui, nem deveria, porque esse tipo de despertar não pede fim, pede continuidade. Peça-se mais perguntas, permita-se mais silêncios, observe mais profundamente, sinta sem se abandonar, compreenda sem se dissolver. Você não está aqui para lutar, está aqui para revelar, primeiro a si mesmo, depois, talvez, ao mundo. Se algo dentro de você se movimentou, mesmo que de forma discreta, então este encontro cumpriu seu papel. Não pela informação, mas pela transformação. Não pela explicação, mas pelo espelho. Porque a verdadeira mudança não acontece quando o mundo toca você. Acontece quando algo dentro de você finalmente toca o mundo. E se essa experiência despertou algo em você, mesmo que ainda não tenha nome, não deixe que ela se apague. Cultive, compartilhe, continue. Há muitos que ainda estão presos à superfície, sem saber que sentir pode ser luz. Talvez sua voz, sua presença, seu gesto, sua partilha possa ser esse espelho para alguém. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se, não como quem consome um conteúdo, mas como quem decide continuar a jornada. Porque no fim Jung estava certo. Aquilo que tocamos profundamente, inevitavelmente, transforma o que somos.